começar. Beleza. Então, aqui o pessoal vai começar a conectar já tem gente entrando. E aí, Bruno, como é que está a questão de cadastro aí? A gente conseguiu dar uma melhorada? Como é que ficou? Não, tem bastante gente registrando. A gente duplicou a quantidade de registros da semana retrasada para essa. E a gente vai testar os horários aqui, porque eu acho que tem muita... A gente fez por 2 semanas, se eu não me engano, nos mesmos dias da semana. E tem gente que pode segunda, não pode terça, tem gente que de sexta não pode, aí tem essas coisas. Então, vai ser um pouco normal, a gente vai testando e vendo onde que o negócio vai melhor. Mas a gente está muito bem, graças a Deus está dando bastante certo. Então é isso. E vocês por aí, como é que estão? Por aqui tudo certo. Como é que está o Covid aí? Já baixou bem? Cara, a gente está a curva está baixando aqui no Brasil, né? Mas está preocupante aí na Europa, né? Parece que a segunda onda está bem forte, né? Aqui voltou tudo. Aqui o pessoal foi fechando de volta, restaurantes, bares e tudo mais. E tem liberações por zona, tem países que estão um pouco mais complicados, Madrid fechou também. É realmente bastante assustador o que eles falam. Mas, assim, aqui as coisas são muito bem certas, assim, sabe? O pessoal, eu tenho muitos amigos no Brasil que a gente está de quarentena e tá não sei o quê, mas bar lotado, a gente vê Rio de Janeiro lotado, praia lotado, o pessoal mandou vídeo da praia lotada. Pessoal sem máscara, né? Eu também não sei até que ponto é um tanto de pânico extra, se não, porque, embora parece que o pessoal está tudo voltando meio a viver, a vida rotineira aí, e a curva caindo. Então, efetivamente, é aquela coisa que a gente não sabe o que acontece, não tem certeza de qual é a melhor alternativa. Mas aqui, quarentena é quarentena e a polícia te tira da rua se você está depois de certo horário e tudo mais. Mas beleza, vamos falar de coisa boa aí. Gente, para a gente não atrasar muito, mesmo quem for conectando depois, vou passar o bastão para vocês, fiquem por aí. Eu talvez não sei se consiga ficar até o final, porque eu estou com alguns relatórios para fazer, eu vou tentar ficar conectado aqui e participar até o final. Mas se vocês verem eu sumindo aí, é que eu não vou conseguir ficar até o final, tá bom? Boa sorte aí, bem-vindo todos. Pessoal, uma boa noite para quem está entrando. A gente vai começar agora. Fica um grande abraço meu aí para todos. Por muita gente eu falo no WhatsApp quase todo dia. Quem precisar, estamos por aí, tá bom? Passo o bastão aí para vocês, gente. Um abraço e boa sorte nesse webinar de hoje. Show de bola. Pessoal, boa noite. Eu gostaria de desejar a todos que sejam muito bem-vindos, tá? Para quem é novo aí no nosso bate-papo aqui na nossa live, a gente separa sempre uns 10 minutinhos finais para tirar dúvida, tá? Normalmente eu não corto muito o Daniel, eu tomo conta do chat, o Daniel toca mais a aula em si. Então, quem quiser ir mandando as dúvidas no meio da aula, pode mandar. O que eu puder responder pelo chat, eu vou responder. E as dúvidas mais técnicas, a gente deixa para o Daniel responder no final, tá bom? E agora eu vou passar a bola para o Daniel, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade aí. Fala aí, Daniel. Quem for corintiano, avisa, hein? Que eu sou São Paulino, quem for corintiano vai ser zoado no final. Você é flamenguista, Bruno? Não, eu sou vascaíno, infelizmente. Então beleza. Senão ia rolar hoje aqui uma brincadeira. Mas beleza, então, gente. Vamos lá. Tá bom, pessoal. Vamos comigo agora, então. Vamos aqui, deixa eu tomar conta aqui dessa área. Todo mundo me ouvindo bem aí, né? Beleza? Vamos lá. O que acontece?
dando uma explicadinha rapidinho para quem tá aqui hoje, né? Para quem está aqui a primeira vez hoje, é o mesmo esquema, igual o Bruno falou, eu não olho o chat, tá? Eu não olho... Boa noite, Felipe. Eu não fico olhando o chat durante a aula, tá? Eu pego a explicação e a gente vai explicando as perguntas, as dúvidas que o pessoal tiver. Pode ir mandando no chat, eu não vou olhar, mas o Bruno vai estar tomando conta aí. E o que for realmente relevante, ele vai me pedir um pause aí para me poder explicar durante a aula. O que não for tão relevante no momento, a gente guarda para o final, tá bom? Então, sem muita enrolação, né? Vamos já, deixa eu já compartilhar aqui com vocês a tela. Só um minuto, eu estou só ajeitando aqui e a gente já vai. Enquanto o Daniel vai ajeitando aí, eu vou deixar aqui no chat para vocês uns links do nosso Instagram e do canal do YouTube para quem quiser, tá? Aproveitar e continuar seguindo lá o nosso trabalho. Quem ainda não conhece, né? Acredito que a maioria já conheça, mas eu já vou deixar aqui no chat para vocês o nosso caminho lá, e eu e o Daniel, a gente responde lá dúvidas, né, no Instagram, quem tiver alguma dúvida sobre a aula que pode ser que não seja possível tirar hoje, é só aproveitar e colocar lá, tá? Segue aí os links. Valeu, pessoal. O que acontece? Essa semana tá bem corrida para mim. Esses últimos dias, na realidade, estão bem corridos para mim. O Bruno, teu som acabei... tá... Isso, Deixa eu fazer uma Daniel. intervenção rapidinho antes de começar. Pode Você ir lá, não pode falar. atrapalhe mais. A gente está desenhando, pessoal, os novos módulos de novembro, tá? Já passei para o pessoal, vai ter 2 módulos de revisão e outros temas, como psicologia do trading. Ixi, a gente está vendo um monte de coisa. Então, quem tiver ideia, pode mandar aí alguma coisa que queira, alguma sugestão, alguma coisa que queira ver e tudo mais, tá bom? Valeu. Eu encerro aqui de te interromper, Daniel. Vamos lá. Show de bola aí, então. Quem tiver aí sugestão, pode mandar que a gente aceita aí de bom grado. E esses dias eu tô bem agarrado, então acabou que eu quase não tô colocando aula nova no YouTube, mas tá vindo muita coisa boa por aí. Eu tô com umas 20 aulas para fazer, para poder lançar lá no YouTube lá. E esses dias eu estou dando muita atenção para a sala. A gente abriu uma sala de estudos ao vivo para o mercado brasileiro. Então, eu fico a manhã inteira dentro dessa sala, fico a manhã inteira operando junto com o pessoal, junto com os alunos. Então, acaba que eu estou um pouquinho meio sem tempo. Mas à medida que as coisas forem ficando tranquilas, eu vou lotar lá no YouTube de aula de novo, que já tem gente pedindo mais aula. Então, bem próximo aí, bem em breve, eu vou trazer mais aulas para o YouTube, tá bom? Hoje, a gente vai falar aqui sobre stop loss, a gente vai falar então sobre proteção, a gente vai falar sobre take profit, a gente vai falar sobre alvo, tá? Alvo na operação, e a gente vai falar um pouquinho também no finalzinho aí sobre trailing stop, tá? Gestão de stop loss. Para quem não conhece a palavra, né? Trailing stop é nada mais do que gestão de stop numa operação, tá bom? Algumas plataformas até possuem um trailing stop automático. Você vai lá e configura para ficar de forma automática, mas eu não vou ensinar nada automático, não. Vou ensinar na mão aqui, no dedo mesmo, que é o mais ideal a ser feito, porque você vai fazer dentro do contexto do mercado, tá? Então, vamos começar por stop loss, né? O stop loss o mais conhecido, mais usado, tem que realmente ser usado, então a gente vai começar pelo stop loss. Stop loss que existem duas formas, que é o stop loss técnico e o stop loss geralmente do rompimento, stop loss de barra de rompimento, tá? O stop loss ele é o quê? Stop loss nada mais é do que a proteção do seu capital na operação. É o seu limite de perda. Traduzindo, stop loss é parar a perda. Então, o stop loss ele é o melhor amigo do trader. Muita gente não entende isso, muita gente não vê o stop loss dessa maneira, mas ele é, sim, o melhor amigo do trader, porque ele vai parar a sua perda, ele vai limitar a sua perda na operação. Vamos lá, por exemplo, você aceita perder 2% do seu capital em uma operação. Não aceito mais do que 2% em uma operação. Nessa operação em questão, se você aceita só 2%, o stop loss tem que estar configurado
até, no máximo, 2% da sua perda, tá? 2% da sua perda. Então, ele vai limitar em 2%. Vamos dizer que você entra comprado, o mercado vira completamente e começa a cair, você acabou errando a sua análise, ou às vezes pode ter sido uma notícia externa, alguma coisa que fez com que o mercado vire. E se você não tem um stop loss, o que era 2% de perda vira 4, 5, 10, 15 e vai embora, vai embora. Não tem limite para o mercado. O mercado pode se movimentar de toda maneira. Então, o stop é justamente para poder limitar a sua perda. E no caso, se você entrou comprado, errou a mão, né? Errou a análise e o mercado caiu, o stop vai estar ali justamente para te proteger, para te tirar da operação, para depois você pegar então essa queda, né? Você entrar vendido no mercado, então já que ele está caindo, então você entre de acordo com a nova tendência do mercado. Beleza. Então, o stop loss, ele está aí somente para isso, para poder fazer essa proteção do seu capital. No finalzinho, a gente vai falar sobre a gestão de stop loss. No começo aqui, a gente vai falar sobre posicionamento de stop loss nas operações, tá bom? A gente vai ver aqui de bandeiras, exemplos de figuras que a gente viu nas últimas aulas até também, né? A gente estudou um pouquinho sobre isso, para poder fazer a colocação de stop loss, né, desse tipo de operação, tá bom? Aqui, por exemplo, a gente está com o mercado ao vivo aqui, mas eu vou pegar um exemplo de uma operação aqui, na qual dava para fazer uma entrada, e nessa entrada aqui eu vou mostrar onde seria o stop loss, tá? Aqui, ó, nessa região aqui. Essa região aqui, a gente tem uma cunha ascendente, tá? A gente tem uma cunha ascendente que teve um rompimento de queda para abrir uma operação de venda, tá bom? Então eu vou desenhar a cunha aqui, só para a gente entender aonde seria o stop loss dessa operação. Então a gente tem uma cunha maravilhosa aqui. Ah, Daniel, por que é cunha e por que não é bandeira? Por causa da inclinação das linhas, tá? A essa inclinação aqui, formando meio que um triângulo, né? Afunilando o preço aqui, mas inclinado para cima, no caso aqui é uma cunha, tá? Se fosse totalmente lateral, seria um triângulo, mas é como vai voltando, então se forma uma cunha. O rompimento da cunha se deu nesse candle aqui, ó. Rompimento da cunha se deu nesse candle aqui, tá? Então a entrada seria onde? Entrada na mínima desse candle, tá? Entrada na mínima desse candle aqui. E vou mostrar para você agora, eu vou até apagar aqui essa linha de cima para ela não atrapalhar aqui. Aí, para mostrar para você ações onde poderiam ser colocados num candle de rompimento. O stop loss, ele pode ser colocado acima, no caso de venda, né? Acima aqui da máxima desse candle, que foi o candle de rompimento, ele pode ser colocado aqui, ou ele pode ser colocado aqui no último topo, que no caso de queda, né? Então no último topo. O último topo é considerado stop técnico, tá? É considerado stop técnico. O último topo, no caso de uma operação de venda, ou o último fundo, no caso de uma operação de alta, no caso de uma operação de compra, tá? Então, o mercado caindo, deu entrada nesse candle aqui, o stop pode ser colocado na máxima ou stop técnico. Sempre opte pelo stop técnico, tá? A não ser que você queira entrar na operação e essa operação pede um stop técnico muito grande, talvez não caiba dentro do seu gerenciamento, então você pode usar esse tipo de stop aqui, que é o stop na máxima da barra no caso de queda, né? Então você pode usar esse stop aqui, mas sempre opte pelo técnico. O stop técnico sempre é o melhor tipo de stop. Ele é o stop no qual pode deixar o mercado respirar. Talvez o mercado ficasse um pouco lateral, voltasse aqui um pouquinho, viesse fazer um pullback, por exemplo, na média de 20, alguma coisa assim, para depois cair. Acontece muitas vezes. Não é porque rompeu que o mercado vai ir completamente direcional. Muitas vezes ele rompe, ele vai devagar, ele volta um pouquinho, anda um pouquinho, volta mais um pouco, anda. Então, o stop loss técnico, principalmente, ele dá essa chance, essa oportunidade do mercado poder fazer seus movimentos e depois seguir a tendência de acordo com o rompimento, tá? Então aqui a gente pegou um exemplo, entrada na mínima, stop na máxima da barra de rompimento ou stop técnico no último
fundo. Nesse caso aqui ainda, usando este mesmo exemplo aqui ainda, o stop técnico, além de ser o melhor, no caso da escolha dos dois, ainda tinha o quê? A média móvel de 20 para ainda. Então, a gente ainda tinha, além do stop técnico, a proteção da média móvel. Então, nesse caso aqui, a melhor opção, sem dúvida, stop técnico, tá? Aqui, no caso aqui do stop em cima da barra, a média estava meio junto aqui também. Mas o técnico sempre vai ser o melhor tipo de stop, tá bom? Vamos pegar essa operação aqui, ó. Vamos pegar essa operação aqui, que ela é um pouco diferente. Ela está dando aqui mais ou menos um retângulo. Vamos chamar ela de bandeira, mas olha só. Vamos pegar um exemplo agora de alta. Pode ser considerado uma bandeirinha. Pode ser considerado uma bandeirinha aqui. Mercado subiu, fez uma bandeirinha, ou também chamado como Power Breakout, onde o mercado anda bem lateral até a média chegar no preço, tá? Tá vendo? O mercado anda lateral até a média chegar no preço e depois ele estoura para uma nova tendência, tá? Então, aonde é a colocação do stop? Primeiro, vamos ver a entrada. A entrada seria aonde? No rompimento. A entrada é rompendo a bandeira. A entrada aonde, então? Aqui, ó, na máxima desse candle, rompendo a bandeira. E agora, Daniel, aonde é o stop? O stop, mesma coisa que a gente viu. Ou na mínima do candle agora, como é um mercado em alta, um mercado para fazer operações de compra, então o stop ou é na mínima desse candle de rompimento, tá? Ou então o stop técnico. Onde é o stop técnico? Aqui, ó. O stop técnico aqui, ó, nessa região, porque essa região aqui é o último fundo. É o último fundo que o mercado deixou. Então, stop técnico aqui, stop de barra aqui nessa região. Todos os dois stops aqui estão protegidos pela média móvel. Entrada aqui em cima, tá? Entrada aqui em cima e o mercado andou, foi embora, tá bom? Então, colocação de stop, existem essas duas formas de colocar stop. Ou no candle que faz o rompimento para seguir uma tendência. No caso aqui, por exemplo, olha aqui. Aqui nem precisa de eu falar os dois pontos de stop. Vamos lá. O mercado cortou a média de 200, começou a subir. Marubozu aqui. Marubozu lindo, maravilhoso aqui, com baita volume. Então, começando uma tendência de alta. Entrada onde? Entrada na máxima desse candle. Daniel, por que sempre a entrada é na máxima? Porque depois de ultrapassar a máxima de um candle de rompimento, é uma confirmação a mais de que o mercado vai seguir. Porque muitas vezes ele pode vir, dar um candle desse aqui e depois dar um outro candle bem forte aqui para baixo, fazendo um engolfo de baixa, por exemplo. E se você entrar antecipado, talvez você pegue esse stop todo sem necessidade. Então, usar a entrada acima da máxima é uma forma de você também estar um pouco mais confirmado. Onde é o stop de uma operação dessa aqui? Ou o stop na mínima do candle, stop na mínima do candle aqui já está ótimo, porque além de todo o Marubozu como proteção, ainda tem uma média de 200 e a média de 20 aqui. Mas se quiser usar o stop técnico, né, que é sempre a melhor opção, no último fundo, onde é o último fundo aqui? O último fundo aqui embaixo. Mas nesse caso, o stop do Marubozu já está de bom tamanho, por causa das proteções que a gente tem. Então é sempre bom usar um senso aí também em cada operação que for fazer, tá? Sempre bom usar um senso, porque às vezes dá para usar o stop da barra, que foi a barra de rompimento, e mesmo assim ficar bastante protegido, tá? O stop técnico é sempre a melhor opção, mas algumas vezes o stop da barra já está de bom tamanho, tá? Então, essas são as duas formas de colocação de stop loss, as duas formas de colocação de stop loss, e sempre usando, então, o stop técnico como melhor opção, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada, então, em alvo, para a gente poder entender aonde que a gente vai colocar, por exemplo, entender onde que a gente vai colocar as nossas saídas, né? Onde a gente vai colocar os alvos das operações. Vamos usar, então, os mesmos exemplos. Vamos pegar os mesmos exemplos aqui que a gente usou para entender aonde era stop loss. Então, agora a gente vai usar para entender aonde a gente vai deixar uma operação de alvo, onde a gente vai usar o alvo de uma operação dessa aqui. Nesse caso aqui, a gente tem a cunha. Então, eu vou desenhar a cunha aqui de novo. Vamos pegar a cunha aqui de novo.
cunha bonitinha, maravilhosa, desenhada aqui. Agora a gente vem e faz o quê? Vamos fazer projeção de figura, tá? A gente vai fazer hoje aqui projeção de figura, porque a gente ainda não está na aula de Fibonacci, tá? A aula de Fibonacci, ela vai vir ainda, vai ser uma aula, uma baita de uma aula de Fibonacci, onde a gente vai entender mais sobre alvo, tá? Projeção de Fibonacci é muito mais assertivo do que figuras, mas para quem ainda não consegue usar Fibonacci, usar a figura já está de ótimo tamanho, tá? Na aula de Fibonacci a gente vai entender 100% como que funciona. Agora, de figura, a gente faz o quê? Principalmente em cunha, em bandeira, a gente vai pegar o tamanho da última perna. A gente vai pegar o tamanho da última perna, olha onde que é o tamanho dela. O mercado desceu, corrigiu e depois desceu de novo. Então, a gente vai pegar o topo e o fundo para marcar o tamanho da última perna e projeta. Como assim projeta? A gente pega ela e vai jogar para depois do rompimento. Para depois do rompimento aqui, ó. Pega ela. A gente pode pegar no fundo, por exemplo, e aonde seria o alvo? O alvo seria nessa região aqui, ó. Opa, peraí. O alvo seria nessa região aqui, onde a gente projetou a perna da cunha, onde a gente projetou. A gente pegou o tamanho da perna aqui e jogou a projeção para depois da figura, para o rompimento, tá? Então, o alvo seria mais ou menos aqui nessa região. Como é figura, a gente só consegue fazer a projeção do tamanho da última perna. Como é figura, a gente só consegue fazer a projeção do tamanho da última perna, tá? Em Fibonacci, quando a gente for ter aula de Fibonacci, vocês vão ver que dá para pegar esse mesmo alvo aqui, mas também dá para pegar um alvo maior. Talvez em Fibonacci iria cravar aqui mais ou menos esse alvo aqui embaixo, aqui, se não cravar, sem chegar o mais próximo possível de toda essa perna aqui. Mas só em Fibonacci dá para fazer isso, tá? Em figuras, a gente só pega isso, o tamanho da perna. Projeção de perna, e a gente não consegue fazer mais nada, tá? Mas como hoje a gente não está estudando Fibo, então vamos pegar só projeção de perna, de figura aqui, tá bom? Então vamos lá. Pode acontecer de duas formas com projeção de figura. Pode ser que passa direto, igual nesse caso aqui, o mercado veio, iria pegar o alvo de quem estava aqui, mas depois continuou ainda um movimento bem bacana para baixo. E pode ser também que o mercado nem chegue no alvo da perna, tá? Se for uma perna muito esticada, igual nesse caso aqui. Olha o tamanho dessa perna aqui. Olha o tamanho dessa perna aqui. Então, a gente vai pegar o tamanho dessa perna aqui e vai fazer o quê? Vai projetar. Mas olha só, a gente não precisa nem projetar que a gente já vai ver. Que o mercado nem chegou perto. O mercado nem chegou perto do que seria a projeção completa da perna, tá? Mas é assim que funciona, infelizmente, para quem ainda não sabe trabalhar com Fibonacci, tá? Talvez, se a gente considerar essa correçãozinha aqui pequenininha, ó, vamos ver se pode dar. Talvez se a gente considerar essa correção aqui, talvez pegue melhor um alvo, ó, considerando essa correção pequenininha aqui, considerando que isso aqui seja a última perna, então o alvo já foi mais bem sucedido. Então, qual que é o problema de usar a figura? Tem que ter um senso muito grande para usar a figura, não, né? Usar a projeção da figura. Tem que ter um senso muito grande para poder usar essa projeção, tá? Igual no caso aqui, a gente vê que é uma perna realmente muito esticada. Se já tem uma perna desse tamanho aqui, dificilmente o mercado vai fazer uma perna em seguida desse exato tamanho. Exato tamanho aqui, ou até maior, né, no caso, que a gente espera uma projeção, né? Então, tem que ter um senso aí para esse tipo de operação. Não seria raro, vamos dizer, não vamos falar que é impossível, porque no mercado nada é impossível, né? Mas seria raro o mercado fazer uma outra perna desse exato tamanho aqui. Então tem que usar um senso para projeção, tá bom? Tem que usar um senso para projeção. E no caso aí de Fibonacci, quando eu for ensinar o Fibo aqui para vocês, vocês vão ver que tem 3 alvos, tá? E esses 3 alvos são, na maioria das vezes, pelo menos o primeiro chega. Pelo menos o primeiro chega. O segundo e o terceiro é outro assunto também, tá bom? Mas aí, nesse caso aqui, então, a gente usa um senso, porque a gente não vai esperar que o mercado vai andar isso aqui tudo. Então, a gente usa um senso, pega o tamanho da última perna, usando, então, essa perninha de acordo aqui com essa pequena correção e projeta
para o rompimento aqui, projeta a partir do último fundo, esperando que o mercado chegue aqui, tá? E outra coisa muito importante também, não deixe o alvo cravado em cima da projeção, tá? Como assim, Daniel? Não deixe o alvo cravado aqui, não. A última projeção, peraí. A última projeção tá aqui, não deixa o alvo cravado aqui, não. Deixa o alvo mais ou menos aqui assim, ó. Deixa eu puxar para cá, para ficar melhor para entender. Aí, ó. Não deixa o alvo cravado, deixa o alvo um pouquinho para baixo, porque muitas vezes não crava o alvo, tá? Então, é foda você ver o mercado chegar, beliscar ali o que era a sua ordem de saída, o que era o seu alvo, o que era o seu lucro completo, né? Você faria um lucro maravilhoso, o mercado belisca ali e volta. Acontece muitas vezes. É melhor deixar uns pontinhos, o que a gente fala de deixar uns pontinhos para o santo, às vezes é melhor deixar uns pontinhos para o santo aí, né, deixar de pegar toda a perna do que tentar uma projeção completa assim por ganância e acabar saindo com menos ainda do que seria se tivesse deixado um pouquinho para baixo aqui, tá? Então, operações para alvo a gente faz dessa seguinte maneira, usando figura e usando a projeção. Vamos procurar mais uma figura para a gente fazer uma nova projeção aqui. Há uma coisa muito importante também, coisa muito importante. Deixa eu ver se eu acho, eu teria que achar um exemplo para mostrar para vocês aqui. Não, mas eu acho que dá, eu acho que falando dá para vocês entenderem. Falando acho que dá para entender. Que é quanto à projeção para buscar alvo de triângulo, tá? Quanto à projeção para buscar alvo de triângulo. Aqui, eu acho que aqui dá para usar aqui para entender mais ou menos aqui o que eu quero dizer. Vamos lá. Se a gente pegar esse triângulo aqui, vamos excluir essa perninha aqui, essa sombra que teve para cima, só para a gente entender o que eu quero dizer, porque isso aqui é muito importante e muita gente não sabe. Vamos lá. A gente teve aqui, nesse mercado aqui, uma perna de baixa, beleza, uma perna de baixa. O mercado veio e fez o quê? Fez um triângulo pequeno aqui para correção. Ótimo. Perna de baixa, triângulo pequeno. Esse triângulo pequeno, então, como é pequeno, é até conhecido como flâmula. Então, o mercado faz uma correção pequena aqui e depois faz o quê? Rompe. Rompeu, entrada na mínima desse candle aqui, entrada na mínima desse candle, stop. Stop pode ser na máxima do candle ou stop técnico, onde que é o stop técnico? No último topo. Ou stop técnico aqui no último topo. Beleza. Já vimos a figura, já vimos então a entrada. Bacana. Projeção aqui agora. Essa é a parte que eu quero chegar com vocês aqui. Se for um triângulo pequeno, igual nesse caso aqui, vai funcionar igual a gente viu para a bandeira, igual a gente viu para a cunha. Pega a última perna e projeta aqui para o rompimento. Beleza, alvo seria onde? O alvo seria um pouquinho para cima do que é toda a projeção aqui, alvo concluído com êxito aqui. O mercado acabou indo um pouquinho mais, mas o alvo foi concluído com êxito. Ótimo. Agora que está o ponto que eu quero falar com vocês. Quando você vê um triângulo pequeno igual esse, um triângulo pequeno igual esse aqui, que é só um triângulozinho pequeno para correção, você vai usar, então, a projeção da perna. Agora, quando você vê um triângulo grande, o que seria um triângulo grande? Seria um triângulo mais ou menos desse tamanho aqui. Deixa eu fazer ele aqui. Seria mais ou menos um triângulo assim, só como exemplo, tá, gente? Não necessariamente ele tem que ser desse tamanho. Mas o mercado vai vir e vai fazer o quê? O mercado vai vir e vai deixar uma perna aqui, vai deixar um topo lá em cima, vai vir e vai deixar um fundo aqui embaixo, vai deixar outro topo aqui em cima, outro fundo. Opa, peraí que não pegou não. Outro fundo aqui, tá? Então, aqui, vários candles vão estar trabalhando aqui dentro. Aqui pode ter 10 candles para subir essa perna, depois aqui 6 candles para cair, e mais 5 para subir, 4 descendo aqui. Então, são vários candles formando um triângulo muito grande, Então, nesse caso aqui, quando é um triângulo grande, então a gente não vai pegar a última perna que foi lá de trás, né? Uma perna que foi lá de trás, que veio começando aqui. Vamos usar, por exemplo, um exemplo aqui de alta.
né? O mercado está vindo lá de baixo. A gente não vai pegar essa perna toda aqui, não. Quando o triângulo é grande, a gente vai projetar o tamanho da base dele, tá? A gente projeta o tamanho da base. Vamos dizer que ele rompeu para cima. Então, a gente vai pegar aqui do último fundo e projeta o tamanho da base do triângulo, tá? Então, isso aí é que eu queria deixar para vocês aqui hoje. Triângulo pequeno, flâmula, triângulo pequeno usa a projeção da última perna. Usa a projeção da última perna. Triângulo grande com vários topos e fundos dentro dele. Como que você vai conseguir diferenciar o que é um triângulo grande e um triângulo pequeno? Triângulo pequeno tem poucos candles. Triângulo grande tem vários candles e topos e fundos. Um triângulo pequeno ele é formado por mínimas e máximas, tá? Mínimas e máximas dos candles. Um triângulo grande é formado por topos e fundos do mercado. Um fundo aqui embaixo, um topo lá em cima, um fundo aqui embaixo, outro topo lá em cima. Então, triângulo pequeno usa a projeção da última perna. Triângulo grande, você vai esperar para ver para qual lado que ele vai romper, porque um triângulo ele é uma figura não especificamente de continuação, pode ser que continue, pode ser que reverta a tendência que estava antes do triângulo. Então, espere o rompimento e projete o tamanho da base do triângulo aqui. Ó. Tamanho da base de trás aqui do triângulo, tá? Então, deu para pegar, né? Triângulo pequeno, projeta a última perna. Triângulo grande, projeta a base de trás aqui do triângulo, tá? Mesma coisa vai ser feito o quê? O alvo. O alvo, então, numa projeção, por exemplo, da base desse triângulo, não vai ser na projeção completa, vai ser um pouco para baixo, tá? Sempre deixe o alvo um pouco para baixo, para você acabar não vendo o preço e beliscar aí o que seria a sua saída e depois acabar voltando contra você, tá? Igual no caso dessa operação aqui, o mercado veio, fez uma perna, desceu depois do triângulo, acabou que o alvo que a gente iria colocar aqui da perna pegou o alvo e foi embora, desceu um pouquinho mais, mas não tem problema, tá bom? Isso aí é uma aula básica para quem ainda não sabe mexer com Fibonacci. Então, até que a aula de Fibonacci não chegue também, a gente vai estudando aí e vocês vão operando de acordo com projeções de figura, tá? Depois que a gente pegar a aula de Fibonacci, vocês nunca mais vão usar projeção. Nunca mais vão usar projeção de figura assim, tá? Nunca mais. Mas até que não chegue, então a gente vai aprendendo e vai usando projeção de figura para vocês poderem continuar operando, né? Porque eu não lembro de cabeça nem que dia que vai ser. Então vou passar isso aqui para vocês poderem operar aí tranquilo, tá? Então eu passei aqui agora duas coisas, né? Eu passei as colocações de stop, como que funciona, stop da barra de rompimento e stop técnico, e passei o alvo para vocês. O alvo, né? O take profit, o alvo, que é na projeção da figura aí, tá bom? E vou começar a conversar com vocês agora sobre gestão de stop. Vou começar a conversar com vocês sobre gestão de stop. Mas antes de eu passar para a gestão, Bruno, tem alguma pergunta aí a respeito aí do que eu passei aqui agora? Não, Daniel, não. Aquelas perguntas básicas do pessoal perguntando sobre as médias, né? Pessoal novo que está chegando agora, mas basicamente sobre o que você explicou, não. Pode tocar. Tranquilo, tranquilo então. Beleza, então vamos seguindo. Eu vou falar para vocês aqui agora sobre gestão de stop loss. Gestão de stop loss. A gente já viu onde coloca o stop e agora a gente vai ver sobre gestão de stop para a gente poder gerenciar a operação depois que a gente já está dentro dela. Existem, vamos usar aí bem simples, tá? Bem simples e manual, duas formas aí muito eficazes para stop loss. Duas formas muito eficazes aí para stop loss. Quais seriam essas duas formas? Essas duas formas seriam o stop barra barra, tá? O stop barra barra, não sei se vocês já ouviram falar nesse tipo de stop, e o stop que a gente usa a média móvel. A gente usa a média móvel como stop. No caso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou explicar para você o stop barra barra e depois vou explicar o stop média móvel. O stop média móvel que a gente não vai usar a média de 20, tá? Stop para a média móvel a gente não usa média de 20. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Então vamos lá, vamos primeiro
para o stop barra barra. Vamos para o stop barra barra aqui. Eu vou trocar a cor aqui para ficar mais legal para a gente entender. Beleza. A gente, então, vamos usar o exemplo aqui dessa cunha, né? Vamos usar o exemplo dessa cunha aqui. A gente tem uma projeção dessa cunha. O alvo, então, é aqui onde está desenhada essa linha. Eu vou tirar essa linha aqui para não atrapalhar a gente. O alvo, então, é onde está toda essa linha amarela aqui, tá? Então, beleza. O alvo aqui, a gente fez uma entrada nesse candle aqui, nesse candle de rompimento aqui. E como que funciona o stop barra barra? Funciona da seguinte maneira. Lembrando, gente, que stop barra barra, né, gestão de stop é a mesma coisa de trailing stop. O que é o trailing stop? É mover o seu stop a favor da sua operação, né, a favor do lado que você está indo. Se o mercado se você acertou a operação e o mercado está indo, então você vai movendo o seu stop loss para proteger tanto a sua operação, tanto também proteger os seus ganhos, tá? Para evitar que uma operação que era ganhadora vire perdedora, tá? Porque às vezes o mercado chega perto do seu alvo e depois volta, devolve tudo. Então, se você fizer uma gestão de stop, você não vai deixar que o mercado fique completamente positivo e depois volte e te dê stop, né? Então, a gestão de stop, o trailing stop é isso, é mover o seu stop a favor da sua operação. Então, vou passar o primeiro tipo de stop aqui. O primeiro tipo é qual? O primeiro tipo de stop é o barra barra. O barra barra funciona como? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Não deu certo, não tem problema não. O primeiro stop é qual? O barra barra. Então, como que ele funciona? O mercado veio, fez o rompimento, né? Fez o rompimento aqui dessa cunha e a gente fez a entrada aqui, ó, nesse candle aqui. Beleza. A gente fez a entrada nesse candle aqui. Bacana. A partir do momento que o segundo candle é formado no gráfico, principalmente se for um candle a favor, porque às vezes a gente entra e fica um candlezinho de compra aqui, por exemplo, um candle contra a gente aqui para depois seguir. Principalmente se for um candle igual nesse caso aqui a favor da nossa operação, quando esse candle fecha, eu estou no tempo gráfico de 5 minutos. Então, beleza, fechou esse candle aqui, bateu 5 minutos, fechou esse candle, a gente fez a entrada. Fechou os outros 5 minutos, fechou esse candle aqui, a gente vai pegar o nosso stop e jogar para a máxima dele. E joga para a máxima dele. E deixa o alvo lá, já deixa a ordem de alvo lá também. Beleza. O mercado começou a descer, foi direcional, fez mais outro candle aqui. Mais 5 minutos se passaram, fechou mais esse candle. Mas não pegou o alvo. O alvo é aqui nessa linha, ó. Faltou pouco para pegar. Então a gente vai fazer o quê? Move o stop para máxima desse candle também. Move o stop para a máxima desse candle. No próximo candle, o mercado foi lá e chegou no nosso alvo, que é essa linha aqui. Então, beleza. Ótimo. A gente fez uma operação, fomos protegendo e chegou no alvo. Ótimo. Então, o que acontece com a gestão de stop? Ela funciona de duas maneiras. Ela funciona para você proteger sua operação e para você proteger o seu ganho, até que chegue no alvo, e se não chegar no seu alvo, sair justamente nessa proteção de ganho que você está fazendo. Porque às vezes o mercado vem, por exemplo aqui, ó, ele beliscou aqui o alvo, ele podia ter beliscado aqui e voltado com tudo aqui, cortado a média para cima e indo embora com tudo. Então, se ele voltasse, a gente ia sair na proteção desse candle aqui. A gente já estava vendido desde aqui de cima e já estava com uma proteção aqui. Então, qualquer coisa que acontecesse no mercado era gain. Qualquer coisa que acontecesse no mercado era gain. A gente ia sair positivo, tá bom? Então, vamos de novo. Barra, barra. A cada barra que é formada, tem que esperar a barra fechar, tá? Para jogar o stop para a máxima dela. Então, a cada barra que é formada, que é fechada, a gente vai jogando o stop para cima dela, né, no caso aqui para a máxima, porque é uma operação de venda, né, até que o mercado venha e chegue no alvo ou volte e tire na proteção, tá? Beleza, então esse aqui foi o primeiro. Agora, tem uma outra forma também de fazer proteção de stop com média móvel. Aí a gente já usa a média móvel de 8 períodos. Deixa eu colocar ela aqui. Deixa eu mudar de cor aqui. Vou colocar uma médiazinha amarela aqui. Beleza.
À medida que o mercado começou a andar a seu favor, né, o mercado foi e andou a seu favor, você começa a proteger a sua operação com o seu stop atrás da média móvel, até que aconteça a mesma coisa. Ou o mercado chegue no seu alvo, ou volte, corte a média móvel de 9 aqui e te tire na operação. Vamos supor, Daniel, vamos supor que a gente tinha um alvo. Deixa eu ver se eu consigo mover essa linha aqui. Daniel, Vamos só um supor que o minuto. alvo era aqui embaixo. Então a gente vem protegendo, atrás da média de 8. Atrás da média de 8. Tá vendo que em momento algum não cortou a média de... Vem protegendo, o preço chegou, beliscou o que seria o alvo, não saímos no alvo aqui, não pegou o alvo e voltou e tirou aonde? Aí tirou nesse momento aqui, ó, quando esse candle verde aqui cortou a média de 8. Cortou a média de 8, o stop loss está aqui sendo protegido atrás da média, aí a gente estopa a operação aqui, tá? Então, essas são as duas formas bem eficazes de fazer stop loss, mas só funciona, gestão de stop, mas só funciona quando o mercado está bem direcional, tá? Quando o mercado está com média caindo, Daniel, ou média subindo para operações de tendência. Fazer esse tipo de proteção com o mercado consolidado não dá certo, tá? Não dá certo, te tira antes da hora, às vezes te tira até com loss mesmo, tá? E só dá certo quando o mercado está bem direcional, tá bom? Então, essas são as duas formas de fazer stop loss, gestão de stop loss. Gestão de stop barra e gestão de stop de média móvel. Ah, Daniel, mas por que você não usa a média de 20? Porque a média de 8 fica mais próxima do preço. Às vezes, se o preço fizer por exemplo, aqui, ó, às vezes você pega uma tendência dessa aqui, se o preço virar de uma vez, aqui é só um exemplo de candles que eu estou usando, tá? Não um exemplo de tendência, porque aqui a gente vê que está consolidado, então não daria entrada nenhuma. Daniel, a gente está com duas dúvidas aqui. Às vezes o mercado está indo direcional, mas volta de uma vez. Se voltar de uma vez, você ficar protegido lá atrás da média de 20, então o seu gain vai ser muito pequeno, porque a média de 20 costuma ficar mais longe do preço. A média de 8 acompanha mais o preço, acompanha ele mais de perto. Então, se o mercado não chegar no seu alvo e voltar, a sua saída fica muito melhor na média de 8 do que na média de 20, tá bom? Vamos pegar aqui, então, essa operação aqui também. Vamos ver se aqui deu barra e se deu de média. Eu falo se deu porque tem vezes que não dá não, tá, pessoal? Tem vezes que tira a gente antes da hora na gestão, tá? Então aqui, beleza. O mercado veio, deixa eu colocar esse triângulo aqui vermelho também, que a gente tá falando de stop loss aqui nele, beleza. Mercado foi, rompeu, deixa eu tirar essa linha aqui também para não atrapalhar a gente aqui, né? Aí. Deixa eu tirar a média. Daniel, você está me ouvindo? Daniel? Aí, depois eu coloco, senão não vai ficar ruim para a gente poder ver aqui o nosso exemplo. Então, o mercado fez o quê? O mercado veio, rompeu a bandeira, acionou a entrada, a gente já viu como que é a entrada, onde é colocado o stop loss aqui, acionou a entrada, o mercado começou a andar. O primeiro candle foi formado, então a gente faz o quê? Pega o stop e joga para a mínima dele. Agora é para a mínima. Por quê? Porque agora o mercado está subindo. A gente estava fazendo aquela hora com a máxima, porque era um movimento de queda. Então agora o mercado subindo, a gente joga para a mínima do candle, tá? Então, primeiro candle formado, né? Primeiro candle fechado, a gente joga para a mínima. Fechou o segundo candle, a gente joga para a mínima. Fechou o terceiro, para a mínima. Aqui a gente vê que, por enquanto, nesses candles aqui, nenhum foi pegado. Todos esses três aqui fecharam com mínimas no mesmo lugar, então o stop não foi acionado em nenhum. E depois, esse aqui a gente consegue ver. Ele fechou um pouquinho, fechou não, ele veio para uma mínima um pouco mais baixa do que essa última mínima aqui. Acabou tirando da operação, com gain muito pequeno e depois foi com tudo. E depois acabou indo com tudo nessa operação aqui, tá? Então, a gestão de stop, nesse caso aqui, a gestão de stop barra acabou tirando um pouquinho antes da hora aqui, tá? Aí, à medida que vocês forem tendo mais experiência,
à medida que vocês forem vendo os movimentos do mercado, aprendendo um pouco mais, vocês vão entendendo também que mesmo que seja um stop barra, não é toda barra que você deve levar o seu stop para a mínima dela, tá? Aí vai uma questão de senso também, tá bom? Vale uma questão de senso também, não é toda barra que você deve levar o seu stop para ela, tá? Por exemplo, se o stop ficasse na mínima desse candle aqui, ó, ficasse na mínima desse candlezinho aqui, até que o mercado conseguisse romper, né? Porque aqui a gente tem uma região de resistência aqui. Aqui a gente teve 3 candles, né? Esses dois aqui, mais esse aqui que parou mais ou menos na mesma região. Então a gente tem uma resistência pequena aqui formando o quê? Aqui a gente tem um triângulo. Aqui, ó, um triângulo ascendente aqui. Vou pintar ele de outra cor aqui para não atrapalhar ele com o que a gente está fazendo. Pinta ele de azul aqui. Deixa eu ver se azul, azul ficou ótimo. Aqui, a gente tem um triângulo ascendente aqui. Então, a gente podia fazer o quê? Mover o stop sempre fora do triângulo ascendente aqui, tá? Mantendo ele com os candles fora do triângulo ascendente aqui até que ele faça o rompimento e vá embora e chega lá no nosso alvo, tá? Então, à medida que vocês forem fazendo isso no mercado, à medida que vocês forem fazendo, escolher, né, um tipo de gestão e for utilizando esse tipo de gestão, pegando aí uma certa maldade também para saber os momentos certos para poder fazer essa movimentação do stop, tá? Porque às vezes pode acontecer sim de movimentar, o mercado vem, tira, né, com um pouquinho de gain só, às vezes tira até com loss, dependendo do movimento, e depois ainda vai na direção. É o conhecido violino, né? Acaba que dá o violino e depois vai embora na direção que a gente queria antes. Então, à medida que o tempo vai passando, que vocês vão operando, vocês vão aprendendo também, tendo maldade com esse tipo de gestão, que é principalmente esse gestão barra, muito bom, uma gestão muito boa, mas às vezes pode acontecer igual a gente pegou esse exemplo aqui, pode tirar um pouquinho antes da hora, tá? E aqui agora, deixa eu... Não, vou até deixar o triângulo aí. Opa, vou deixar o triângulo aí, vamos colocar aqui agora a média de 8 para ver como que foi foi essa tendência com a média de 8 aqui. Ó. A média de 8, beleza, a gente já começou a operação protegido atrás dela, né, com o stop atrás da média de 8. À medida que cada candle for sendo formado, tá? À medida assim que os candles se fecham, à medida que cada candle for sendo fechado, vai levando a média, vai levando o stop para trás da média móvel. Então, foi formando candle, vai levando o stop loss. Aqui, a gente olha e vê que tem um pouquinho de candle aqui. Deixa eu tirar agora esse triângulo aqui para não atrapalhar. Olha só. Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Aí, aqui, ó. Agora ficou bom. A gente vê que tem um pouquinho de candle aqui para baixo da linha. Ah, Daniel, então pegou o stop do mesmo jeito e foi embora? Não. Porque igual eu expliquei, tem que mover o stop com o candle fechado. Então, o nosso stop ia estar onde? Nosso stop está aqui, ó, atrás da média móvel, enquanto esse candle aqui estava se movimentando. Só depois que esse candle fechou, a gente ia poder jogar o stop para cá. Então, não tinha dado stop. Na média de 8, não tinha dado stop. O preço respeitou a média e foi embora. Então, só depois que esse candle foi fechado, que o stop pode ser movimentado para a mínima aqui, tá bom? Então, sempre movimentar stop depois, mesmo que seja usando a média, só depois do candle fechado, tá? A cada candle que fosse fechando, vai jogando, acompanhando com o stop atrás da média móvel aqui, no caso. Ele chegou, bateu o alvo, que o alvo era aqui onde está essa nossa marcaçãozinha aqui. Eu só tirei a projeção, né, para não ficar muita linha aqui em cima. Então, o alvo era nessa linha aqui, o mercado acabou que foi lá, pegou o alvo e não tirou a gente no stop. Então, a gente teve a primeira gestão barra, que foi tirado nesse candle aqui, ou então, se a gente for usando esse senso que vocês vão pegando à medida que o tempo for passando, dava para segurar o preço protegido aqui, para depois ir movendo o stop, e acabar pegando o gain também. E na gestão
de média móvel de 8. O preço não retirou a gente e foi lá e fez um belo de um gain, tá bom? Vamos dizer, então, a mesma coisa que eu fiz da outra, né? Vamos dizer que o alvo era aqui em cima, o preço não chegou no alvo. Então, o mercado ia tirar a gente só depois desse candle aqui, ó. Só depois desse candle aqui, que cortou a média para baixo. Aí, esse candle aqui ia tirar a gente aqui. Mas seria um belo de um gain também, tá? Então, a gestão de barra e a gestão de média móvel de 8 períodos. Existem essas duas gestões aí, tá? Aí cabem a vocês escolherem qual que vocês mais gostam, qual que mais se adaptam ao estilo de vocês operarem aí, tá? Não é porque eu opero assim que vocês também têm que operar. Eu estou passando uma análise técnica para poder ajudar vocês aí, para ver se alguma coisa se encaixa no operacional de vocês, tá bom? Bruno, alguma pergunta? Tem alguma dúvida? A turma deixou alguma coisa aí para a gente hoje? Então, Daniel, você está me ouvindo? Daniel? Daniel, você está me ouvindo? Bruno, eu não Alô? estou te ouvindo. Tem algum problema aqui. Bruno? Eu não sei o que tá acontecendo. Só um minuto. O Eu Daniel. acho que o problema é com o Daniel mesmo, não é? Ah, você está me ouvindo, Bruno? Eu tô. Ah, é com o Daniel, então. Deixa eu falar com ele aqui. Ou ele tá com o speaker desligado, ou aconteceu alguma coisa. Bruno, Oi? Daniel. agora eu estou ouvindo. Não, Daniel, tá me ouvindo? Deu um Beleza. probleminha aqui, mas agora eu estou ouvindo. Agora eu estou ouvindo. Tá. Então, eu tentei te cortar aí no meio da explicação para poder tirar dúvidas, eu não estava conseguindo. Até te mandei uma mensagem no WhatsApp. Então, você me desculpe, deu um probleminha no meu áudio aqui, eu não ouvi, não. Então, vamos lá. Deixa eu te perguntar. O Marco Amorim está perguntando se fechasse um candle curto. Lógico que agora a gente está fora do contexto, mas pelo que eu entendi, era o momento da explicação que você estava falando ali na hora de entrar na operação, de rompimento e fechasse o candle curto. Como ficaria o stop, o trading stop com um candle pequeno? Acredito que era isso na média, né? Nessa média de 8. Vê se você consegue entender a dúvida que ele falou. Se fechar um candle curto. Se o Marco puder explicar novamente aí para a gente a dúvida dele, a gente consegue explicar. Porque como saiu do contexto, fugiu um pouco. Deixa eu fazer uma... O Adilson também falou que... O Marco respondeu aqui que já foi respondido no decorrer aqui da explicação. Beleza. O Cleverton está perguntando se a média é de 8 exponencial. É exponencial? Não, aqui eu vou a aritmética, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, então... É porque teve um rapaz aqui que eu vi, acho que foi o Adilson. Acho que foi o Adilson. O Adilson também. Média de 8. Eu vou fazer o seguinte. É porque aqui no MetaTrader fica um pouquinho complicado para mim explicar mesmo. Eu vou explicar ele aqui no Profit. No Profit dá para entender belezinha, porque dá para me passar um por um. Então, só um minuto. Eu vou colocar aqui no gráfico meu do Profit aqui. Beleza, vocês estão vendo aí a minha tela aqui do Profit agora? Tá vendo aí, Bruno? Sim, tô vendo. Beleza, aqui no Profit acho que vai ficar melhor para explicar como que seria isso aqui. Ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa tendência de alta aqui. Eu vou colocar a média de 8 aqui agora. Ó, peraí. Já foi, beleza. Vamos lá. Vamos dizer que a entrada foi nesse martelo aqui. Só para a gente entender aqui rapidinho. Vamos dizer que a entrada foi nesse martelo aqui. Beleza. Startou a entrada. Primeiro candle. O primeiro candle que deu foi esse baita desse candle aqui. Deixa eu tirar essa outra média aqui. Para não atrapalhar, deixa eu tirar a VWAP aqui também. Opa, peraí. Aí, beleza. Vamos dizer então
que o primeiro candle que deu de alta foi esse candle aqui, fechado. Olha onde a média de 8 está. Deixa eu colocar ela de cor diferente aqui para não ficar em cima do... Show. Amarelinha aqui, dá para ver ela aqui agora. Então, a cada candle, o stop, a gestão de stop com a média de 8, a cada candle que for formado, a gente vai levar o stop para a média de 8. Então, vamos estar aqui nesse triângulo que a gente fez aqui agora. Beleza, formou esse primeiro candle, a gente joga o stop aqui, ó, atrás da média móvel. Formou o segundo candle, a gente joga aqui atrás da média móvel. Formou o terceiro candle, stop atrás da média móvel. Formou o quarto, stop atrás da média móvel. Sempre a cada candle que for formando. A câmera está na frente, mas no caso eu acho... Não, é dele. É dele. A câmera dele, é só ele arrastar. É você aí que mexe aí, Aldinei. Então, formou o próximo candle, stop atrás da média móvel de 8. Formou o próximo, stop atrás da média móvel de 8. Próximo candle e vai indo, stop atrás da média móvel. Stop atrás da média móvel, até que o preço chegue no alvo, ou aqui, ó, formou esse candle aqui e veio e cortou a média móvel, pegou o stop, tá? Veio e pegou o stop. Mas deu para pegar agora? Deu para entender melhor como que funciona o stop na média móvel de 8? Acho que agora deu para passar, é porque eu não consigo fazer um candle por um no MetaTrader. No MetaTrader não consigo passar um por um, assim, igual eu passo aqui, ó. Mas, então, beleza, deu para entender. O Adilson falou que deu para entender. Beleza. Ah, show de bola. Apertar o F12. Então tá bom. Muito obrigado, pessoal. Da próxima eu não apanho assim, e a gente pode fazer tudo no MetaTrader mesmo. Então, essas são as duas formas de gestão aí. E no caso, vamos pegar a gestão aqui, que seria, então, de barra a barra desse caso aqui. Entrada aqui, primeiro candle na mínima dele, segundo candle na mínima dele, terceiro candle na mínima, quarto candle na mínima. Se chegou no alvo, ótimo. Se não chegou, a gente teria saído com a proteção aqui em cima, aqui, tá? Que é só um exemplo aqui, é mini índice futuro brasileiro, né? Esse aqui é o Ibovespa brasileiro, mas só para poder entender, belezinha, como que funciona essa questão aí do stop loss, né? A gestão de stop na média e a gestão de stop barra barra. Teve alguma outra pergunta, Bruno? Não, não. Na verdade, o Kelton André está perguntando aqui, eu estava até respondendo para ele de forma digitada, mas aí seria bom você explicar falando, que aí pode ser a dúvida de outros, tá? Ele está perguntando aqui quais seriam os requisitos para escolher o número de média móvel a ser utilizado. Aí você vai poder dizer para a gente que as médias que são mais utilizadas por todos os traders, né? E pela análise técnica tradicional. Não, repete a pergunta para mim, fazendo favor. Ele está perguntando qual é o requisito para poder escolher qual o número de média, se é a média de 8, de 20, de 200, qual é esse requisito para a média? Sim, vamos lá. Médias são médias, médias medem só a média de preço mesmo. Eu particularmente gosto da média de 20 e da média de 200, tá? Porque eu opero os 5 minutos e a média de 200, ela equivale à média de 20 períodos nos 60 minutos. Não sei se deu para entender. A média de 200 tem mais ou menos o mesmo ponto de colocação da média de 20 num tempo gráfico, lá no gráfico de 1 hora, lá no gráfico de 60 minutos. Então, uso a média de 200 para mim olhar para o mercado nos 5 minutos e saber qual é a tendência no tempo gráfico maior. Pelos 5 minutos, usando a média de 200, eu já sei qual é a tendência no tempo gráfico maior. E a média de 20, a aritmética, eu uso ela porque ela vem sendo usada há anos. Ela vem sendo usada pelos maiores e melhores traders, né, da história, usaram a média de 20. Então, eu vou usar ela também.
Muita gente usa ela, então eu vou usar ela também. Por que que eu vou usar se todo mundo usa? Ah, Daniel, mas a gente podia fazer alguma coisa diferente. Não é nada diferente no trade que vai dar certo. O trade tem que ser simples. O trade tem que ser simples. Se todo mundo usa a média de 20, se a maioria usa a média de 20, então todo mundo está fazendo a mesma análise. Então todo mundo está pegando mais ou menos a mesma análise. Os melhores traders usam a média de 20 para fazer suas análises. Então eu vou usar a média de 20 também. Eu vou usar a média de 20 para mim o que é acompanhar esses grandes traders, esses traders, né, geralmente institucionalistas ou grandes players, né? Então eu vou usar sim a média de 20 para poder acompanhar eles. E a média de 20, ela é uma que, como poucas, serve como linha de tendência dinâmica. Como poucas, ela serve como linha de tendência dinâmica. O mercado sobe, por exemplo, e ela faz uma linha de tendência dinâmica maravilhosa. Olha a linha de tendência, pegando... Espera aí, deixa eu excluir aqui, tá cheio de coisa aqui no gráfico, né? Olha só, a gente desenhou uma linha de tendência aqui, olha como que a média móvel de 20, ela é bem paralela com a média, com a linha de tendência. Então, a média de 20, ela faz como poucas uma linha de tendência dinâmica. Então, eu vou usar a média de 20, tá? Mas a depender da forma que você vai operar, a depender do seu operacional, às vezes a média de 20 não encaixa. No meu, para operar rompimentos de figura, para operar tendência, a média de 20 é muito bacana sim. E a média de 8, para poder fazer essa gestão de stop, igual eu falei, é porque ela fica mais próxima do preço, tá? Porque ela fica mais próxima do preço. Então, às vezes, fazer uma gestão na média de 20 pode não ter uma proteção tão bacana quanto na média de 8, porque se o preço voltar na média de 8, já te tira de uma vez, você já fica com um ganho protegido ali, e se for na média de 20, o preço vai voltar muita coisa até chegar na média de 20, porque ele se distancia muito da média de 20, tá? Então, a proteção na média de 8 é só porque o preço fica mais perto dela, só por isso, tá? Porque a média de 8 tem o preço trabalhando mais perto dela, tá? Eu geralmente uso as duas formas, a maioria das vezes eu uso barra-barra, a maioria das vezes eu uso barra-barra. E ainda tem uma outra forma de usar a média de 8 em tendência, em super tendência na realidade. Mas o tempo já está um pouquinho esticado, então não dá para explicar super tendência aqui hoje. Mas no caso, a escolha das médias é só isso. A escolha das médias é só isso, tá? Para ficar bem tranquilo aí, para poder entender por que eu escolhi essas médias. Acho que deu para pegar, né? Deu sim, Daniel. Acho que ficou bem claro aí para o pessoal. Você tem mais alguma informação aí para passar para a gente com relação à aula de hoje? Não, hoje eu acho que fechou. Acho que deu para a gente passar stop loss, deu para a gente passar entrada, né, que nem estava no contexto mesmo, mas deu para a gente passar as entradas, deu para a gente passar alvo e deu para a gente passar trailing stop, gestão de stop. Acho que hoje está bacana, acho que é isso aí. Legal. Lembrando, pessoal, que a gente tem uma aula na quarta-feira, né? O mesmo horário, 7h30 da noite. Pedir aí mais uma vez para o pessoal, quem puder, divulgar aí a nossa aula, se estiver sendo proveitosa, né? Vocês estiverem gostando, por favor, indiquem aí para o pessoal, que a gente quer que tenha sempre mais gente, mais dúvidas possam ser retiradas, que a dúvida de um é a dúvida dos outros, né? Às vezes um pergunta e aí a gente consegue tirar a dúvida de todo mundo. A próxima aula é dia 21 de outubro, quarta-feira, às 7h30. A gente vai falar sobre gestão de drawdown e preservação de capital, tá? Que é muito importante. Hoje a gente tem que focar em sobreviver no mercado, né? O dinheiro ele acaba sendo secundário, né? Ele acaba sendo consequência disso tudo, de todo o trabalho que a gente faz. Então, pedir para vocês aí para não perderem essa aula, que é super importante. A gente está preparando um material bem bacana. E lembrando que a gente tem ainda esse mês aula de Fibonacci, a introdução da introdução à prática, médias móveis e regressão à média novamente no dia 28. E a gente está preparando aí para o mês de novembro já um apanhado bem bacana. Quem tiver dicas e quiser uma aula especial, manda lá no nosso Instagram. Vou colocar aqui de novo, tá? Para vocês terem os links aí do Instagram. Vocês mandem lá para a gente que a gente vai elaborar junto aqui
três cabeças, né? Como é que a gente vai trazer isso para vocês, tá? Queria agradecer aí a vocês mais uma vez pela presença e deixar a palavra aí com o Daniel. É isso aí, pessoal. O Bruno resumiu bastante em tudo, né? Resumiu bem resumido tudo aí. E é isso. A gente espera aí vocês na próxima aula. Muito obrigado por mais essa aula hoje. Muito obrigado aí pela chance de poder estar passando o meu conhecimento para vocês aí sobre análise técnica. E a gente espera vocês na próxima aula, dia 21, quarta-feira. Estamos aí junto para mais uma aula de análise técnica. E a gente vai pegar com bastante foco, né, em questão de gerenciamento de risco. A gente vai dar uma olhada um pouquinho em preservação de capital, tá? É uma frase que eu Valeu, sempre moçada, falo. é isso aí. Vamos nessa. Beleza, é uma frase que eu falo muito, eu vou fechar aqui com ela. Traders profissionais protegem os seus capitais, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. Bruno, obrigado. E até quarta-feira, se Deus quiser. Obrigado. Valeu, Boa abração, noite. pessoal. Um abraço, tchau.